Oi gente, tudo bem? Muito obrigada por clicarem aqui no meu vídeo. Meu nome é Nicole, para quem ainda não me conhece. E hoje, finalmente, vou trazer um segundo vídeo para a playlist do Cheirando a Ciência. Deveria ter sido lançado mês passado, mas acabei me enrolando e é só agora. Enfim, tô atrasado com um monte de coisa, na verdade. Mas tô me resolvendo, tô me organizando e vou dar um jeito. Mas enfim, como vocês já devem ter lido pelo título aqui do vídeo, o tema de hoje, desse segundo vídeo da playlist, é sobre o uso da inteligência artificial na perfumaria, que é super interessante. Peguei a ideia para fazer esse vídeo, trazer esse tema aqui pro canal, baseado num vídeo da Jude Rose, que há alguns meses ela postou um vídeo contando um pouco da vida pessoal dela e da experiência dela na fabricante de essências Givaudan, né, que fica é uma casa de perfumaria que começou na França lá no século XIX, 19 ou 18. É uma casa antiga, aí depois foi transferida para a Suíça e lá é super renomada, né? Faz não só essências para perfumaria, mas também sabores, né? Combinações para ser utilizado nas indústrias de aromas e sabores. E tem a sua própria escola de perfumaria, né? Acho que é a mais antiga, mais renomada escola que forma perfumistas, né? Os narizes profissionais dos perfumes é a Givaudan. E ela comentou na experiência dela conhecendo a inteligência artificial que eles criaram, que eu vou comentar daqui a pouco, e como foi interessante e divertido de utilizar o sistema e ver de perto como que é. Aí eu fiquei assim, caramba, quanto tempo que usam, né? Se é uma coisa recente, nova, né? Porque esse ano explodiu a questão do chat GPT, a coisa toda da inteligência artificial sendo cada vez mais, né, tá sendo envolvido no nosso dia a dia, de, né, coisas corriqueiras, né? Não é só coisas grandes. Então eu fiquei pensando assim, caramba, deixa eu pesquisar mais sobre, né? E trazer aqui pro canal, dividir com vocês. Então vamos lá. Assim como no outro vídeo, vou dividir aqui por capítulos, né? Trazer a história e definição de inteligência artificial, os tipos de inteligência artificial utilizados na indústria, né, da perfumaria, quais marcas que usam ou vem utilizando a inteligência artificial, exemplos de perfumes feitos com essa ferramenta e fechar com o impacto que a inteligência artificial pode ter no futuro da perfumaria. Então vamos lá, no começo de tudo, qual é a história e a definição do IA, inteligência artificial? Baseado em todas as matérias que eu consegui, né, pescar, ler e absorver, inteligência artificial é a capacidade de um sistema computacional ou robô de aprender e resolver problemas de uma maneira semelhante ou igual aos humanos, baseado na quantidade e qualidade de dados informados, mas de uma forma mais rápida e eficiente que um ser humano. Isso assim, o resumo do resumo do que eu consegui entender, porque diferentes fontes ou diferentes áreas do conhecimento humano vão ter diferentes definições do que é uma inteligência artificial. Não ajuda que, de maneira geral, cada ciência, né, tem suas próprias definições de inteligência e do que é artificial. Né? Na biologia e na psicologia, a inteligência é classificada de um jeito. Sei lá, na matemática é classificada de outra. Mesma coisa com o que é definido ou classificado como artificial. É um baita de um assunto, é bem interessante, só que
é muito pra eu trazer aqui pra um canal de perfumaria. De repente um canal de ciências, né? Tem mais a ver. Mas é só pra situarem, né? A, a questão aqui. Quanto à história da inteligência artificial, de novo, do que eu li, consigo resumir mais ou menos assim. A ideia de um sistema artificial pode ser traçada, até a sua origem traçada até a Grécia Antiga com o filósofo Aristóteles, que ele meio que idealizou um futuro em que a mão de obra escrava poderia ser substituída por, por objetos autônomos, né? Então, basicamente, a ideia mais rudimentar de a inteligência artificial seriam esses objetos autônomos substituindo a mão de obra humana escravizada. Aí essa ideia meio que foi sendo trabalhada ao longo dos séculos, só que só veio a ser realmente concretizada, né, de uma maneira mais prática na década de 50, né, do século XX, particularmente no ano de 1956, quando o pesquisador John McCarthy cunhou, né, veio com a terminologia inteligência artificial, em 1956. E desde então desde lá para cá, né, é uma área que vem se desenvolvendo até bastante rápido, porque há uma colaboração entre diferentes áreas, né, diferentes ciências que influenciam nesse avanço, né, não só engenharia computacional, né, ou robótica, mas também área de psicologia, economia, matemática, biologia. Todos os avanços nessas áreas, as pesquisas nessas áreas, contribuem para o avanço da inteligência artificial como a gente conhece até o momento. Lembrando, né, todas as fontes que eu utilizei para construção desse roteiro, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter vídeos também, todos bem curtos, né, que resumem e mostram rapidamente o uso da inteligência artificial na indústria da perfumaria. Vai estar listado aqui também. E todas as fontes, muitas em português. Sim, consegui encontrar bastante matéria em português, assim como também em inglês. Só para vocês depois irem ler, né, e né, tirarem suas próprias conclusões, porque aqui eu só tô resumindo mesmo, né, porque senão fica um vídeo muito longo. E é um assunto muito extenso, na verdade. Tipo, eu até fico me questionando se tô resumindo corretamente ou se tô deixando muita coisa de fora. Depois vocês deixam comentários aqui pontuando se errei em alguma coisa, se faltou algum detalhe, alguma outra informação que complemente aqui o conteúdo. Né? Ou se quiserem uma parte 2, né, sobre a inteligência artificial na perfumaria, me avisem aqui nos comentários. Então, quais os tipos de inteligência artificial utilizadas na indústria? Na verdade, tem diferentes tipos de inteligência artificial, né? Então, logo por terem diferentes tipos, tem diferentes formatos e diferentes usos da inteligência artificial, né? Que são usados tanto em grandes projetos quanto no dia a dia, né? Seja na medicina, na segurança pública, nos meios de comunicação, né? Entre basicamente todas as áreas. Tanto através com o uso de software, né? Por exemplo, o caminhão passando. O software, por exemplo, acho que a Siri e a Alexa podem ser considerados software de inteligência artificial.
quanto robôs, né? Por exemplo, esses robôs utilizados na medicina, né, para fazer certas cirurgias que um médico humano não conseguiria fazer, seja por cansaço ou né, uma cirurgia muito extrema, muito delicada, que um robô é mais preciso. Né? Então tem esses exemplos. No caso da indústria de cosméticos e perfumaria, é, temos alguns fabricantes de essências, por exemplo, a Gil Valdan, né, que mencionei no começo, que criaram ou lançaram seus próprios sistemas de inteligência artificial para ajudar na elaboração e criação de novos perfumes. Né? Eles enchem o sistema de dados, basicamente, né, com todas as referências de combinações, moléculas, tanto naturais quanto sintéticas, né, as combinações mais frequentes, famílias olfativas, o negócio todo, né, e meio que cria um mapa e o sistema artificial, através do perfumista, né, do criador humano, né, ele vai e elabora ou arranja ingredientes e combina de uma maneira diferente que um ser humano de repente não teria imaginado ou pensado antes, né? Por exemplo, um perfumista vai lá e fala, eu quero um perfume que tenha um perfil assim, assim, assado, mas com notas diferentes ou notas novas. Aí a inteligência artificial vai, busca na sua biblioteca e encontra os ingredientes que podem combinar de acordo com o perfil dado pelo perfumista, sabe? Mais ou menos assim. E a Givaudan, trazendo ele de exemplo novamente, em 2019 lançou seu próprio sistema, né, chamado Carto. E esse sistema é como se fosse um tablet enorme. Em um dos vídeos que eu vou deixar linkado aqui mostra como que eles usam. E esse sistema, né, a pessoa vai e mexe nessa mesa enorme, né, nas configurações, e o sistema, a inteligência artificial já cria, já traz uma pequena amostra da combinação colocada pelo perfumista, né, em tempo recorde, em questão de minutos. Então isso economiza bastante tempo né, comparado com os humanos que tem que ficar testando e medindo e tudo mais, o sistema artificial já vai lá, assim, bem rápido. E assim, desde 2018, 2019, que já vem, a indústria mesmo já vem se utilizando do IA para trabalhar né, com essa ferramenta na criação de perfumes. Tem também, além desse tipo de software, os narizes eletrônicos, ou e-noses, né, em inglês, que são ferramentas usadas para detectar certos ingredientes usados nas fórmulas. Né? Tem até um estudo que utilizou, né, esse nariz eletrônico para detectar químicos potencialmente alergênicos em perfumes falsificados. Né? Então eles pegaram 6 exemplares de perfumes originais e 6 exemplares das versões falsificadas desses perfumes originais. E com esses narizes eletrônicos, eles testaram quais químicos, né, através lá de uma combinação de gases, evaporação, alguma coisa assim, para ver não só o tipo de químicos que tinha, mas a quantidade também. Porque isso tudo, né, assim, no cheiro podem ser parecidos, mas a composição química pode ser radicalmente diferente e isso pode representar um perigo, né, para a saúde pública, né, reações alérgicas, toxicidade, tudo isso, né, com os perfumes falsificados. Então eles usaram essa ferramenta de narizes eletrônicos para poder
identificar a quantidade e os tipos de químicos utilizados nas formulações, né, e comparar com os originais. Esse é um dos exemplos de uso desse tipo de ferramenta, né, do nariz eletrônico. Pode ser também utilizado não só na perfumaria, mas também para testar a qualidade ambiental do ar, né, ou seja, em cidades que têm altos níveis de poluição, então em algum lugar que de repente teve um vazamento de gás, alguma coisa assim. Não, aeroportos, todas essas. Tem várias utilidades, na verdade, bem bacana, dos narizes eletrônicos. Aí, passando adiante, quais as perfumarias que utilizam a inteligência artificial e exemplos de perfumes feitos com o IA. Algumas marcas que encontrei que usam ou já usaram o IA para criar perfumes são o Boticário, que saiu um monte de matéria, né, na época, foi em 2018, 2019, que eles lançaram 2 Egeus, né, o Egeu On Me e Egeu On You, que junto com que eles fizeram um pedido lá com a Symrise, que é uma fabricante de essências da Alemanha, que a Symrise junto com a IBM fizeram a inteligência artificial chamada Filira, que criou esses perfumes, né, a composição desses perfumes lançados pela Boticário em 2019. Né, foi anunciado em 2018, de acordo com algumas matérias, mas só foi lançado em 2019. E que são perfumes considerados unissex, com ingredientes diferentes, né, para a época, né, uso de leite condensado, pepino e outras coisas, né, que a inteligência artificial analisou o gosto, a preferência do público brasileiro, com um histórico de perfumes de sucesso e em notas mais populares e tudo mais, e apareceu com essas 2 fragrâncias. E de acordo com várias das matérias, foi a primeira marca ou os primeiros perfumes lançados em que foi utilizada a inteligência artificial para criar eles. Então, lá o Brasil fazendo estreias. Anos depois teve Paco Rabanne com o lançamento de Phantom, né, o perfume Phantom, que também se utilizou de inteligência artificial, né, que o Phantom é aquele do robozinho meio esquisito. Aí tem a marca Byredo, acho que é uma marca de nicho, que lançou o Alpha Meta, que tanto em formato físico quanto em formato digital, esse perfume, né, com o estouro lá do metaverso, alguns anos atrás, eles foram e lançaram um perfume criado por inteligência artificial de uma maneira digital. Então, tipo, bem meta mesmo. Não sei pra quê, não sei como que ia funcionar essa versão digital, mas enfim. Aí tem na Suécia uma marca criada há pouco tempo, acho que foi em 2019, o No Ordinary Scent, né, da Suécia, que desenvolve perfumes personalizados usando imagens enviadas pelos clientes para serem analisados pelo IA, que dessas imagens vai se basear a criar, vai ter como referência para criar, né, combinar as essências, os aromas que possam ter relação ou combinar com essas imagens, né? Ou seja, essas imagens servem de inspiração para o IA para criar ou compor o perfume. O que é bem, eu acho inusitado, né? Você, em vez de usar, né, ter a lista, né, de ingredientes já prontos ou a descrição por escrito ou verbal do que você quer, não, utiliza a imagem, fotos, né? Então, isso daí achei bem interessante.
E agora, qual o impacto do IA no futuro da perfumaria, concretamente? Né, vai tirar, né, o emprego dos perfumistas? Vai acabar com a perfumaria? Como é que vai ser? Até onde se pode ver, o impacto, na verdade, vai ser bem positivo, porque permite, né, uma maior, não só uma maior eficiência na criação, né, porque economiza tempo, né, dos perfumistas, dos químicos, mas permite também uma maior criatividade nas combinações e até uma maior inovação com novas moléculas sintéticas, né, que são mais seguras e mais ecológicas também, né? É uma colaboração entre homem e máquina, como alguns perfumistas colocaram, né, em algumas das matérias, porque a máquina permite que o homem saia um pouco da sua zona de conforto, né? Que aparentemente muitos perfumistas eles já meio que criam seu próprio perfil de, de combinações ou aromas ou caminhos olfativos que eles gostam de trabalhar mais e meio que acabam se acomodando e acabam não perdendo um pouco a criatividade. E a inteligência artificial meio que é mais imparcial, não tem é, esqueci o término, a terminologia. Não fica meio que. Esqueci a palavra. Né, ele não. A tendência a se repetir é menor que a de um ser humano, então permite uma criatividade maior na hora de combinar as notas, os ingredientes e tudo mais. Então, né, o céu é basicamente o limite com o uso da inteligência artificial na hora de criar e inovar novos perfumes, né? Porque com a inteligência artificial conseguindo analisar, né, quimicamente, a nível molecular, os diferentes ingredientes e de repente com cada vez mais informação de novas descobertas, né, sei lá, novas fontes vegetais de potenciais ingredientes novos, né, de vegetais, de plantas, de flores, de frutos, né, e pegando aspectos culturais também de diferentes regiões do mundo, de como eles usam certos ingredientes e informando o IA com todas essas novas fontes, para eles combinarem e criarem novas coisas, né, é ilimitado, até onde a gente sabe. Então, é basicamente isso, eu acho. Pelo menos até onde eu consegui ler, porque é muita coisa sobre inteligência artificial que tem. Deus me livre. Espero que tenha ficado claro, né? Ou pelo menos interessante aqui o vídeo. Que tenham aprendido alguma coisa nova, né? O intuito é sempre esse de trazer novidades, conhecimento, compartilhar. Né? Ainda mais que é um aspecto da perfumaria que muitas vezes a gente passa batido pra gente, né? Na correria do dia a dia a gente nem para pra pensar. Então, espero quebrar um pouco sair um pouco da rotina, né? Com este tipo de vídeo, né? Com um foco um pouquinho mais na parte científica. Espero que tenham gostado. Comentem aqui, né, o que vocês acharam do vídeo, se ficou faltando alguma coisa, no que pode melhorar, né? Se querem, de repente, uma continuação nesse tema. Se vocês conhecem os perfumes, né, criados por inteligência artificial, né, os Egeus, On Me e o Egeu On You do Boticário, ou o do Paco Rabanne, né, o Phantom, né, se vocês gostaram desses perfumes, né, como que
a performance deles, se né, ficou a desejar, se não. Então comentem aqui e curtam o vídeo se vocês gostaram, espero que sim. Se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, compartilhem o vídeo, ativem o sininho de notificação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau e obrigada por assistir até o final. Tchau!